Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Paola. Bom dia, Ana. Wellington, bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Camila, Vilma, Márcia, Flávia, bom dia. Só pegando aqui uma oração que eu estava querendo fazer. Enquanto isso, eu vou escrevendo. Isso. Capítulo 7, né? Sessão. Um, página. Nós ainda estamos no parágrafo 3. Isso. Então, página 120. Pronto. É. Acho que eu não achei, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Despertando com Olhos do Amor. Hoje, no segundo dia da sessão 1 do capítulo 7, e o capítulo se chama A Dádiva de Deus, é isso, amor? Não, o capítulo dádiva do reino. As Dádiva dádivas do do reino. Reino. E a sessão é o último passo. Ótimo. Então, para a gente iniciar o nosso dia, eu vou fazer uma oração que está na lição 286, que é a lição que se chama Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração. Então, vamos lá. Vamos receber a oração de hoje, então, vindo da lição 286. Pai, como é sereno o dia de hoje. Com quietude, com que quietude, todas as coisas acham o seu lugar. Este é o dia que foi escolhido como o momento em que eu venho a compreender a lição de que não é necessário que eu faça coisa alguma. Em ti, todas as escolhas já estão feitas. Em ti, todos os conflitos resolvidos. Em ti, tudo que eu espero achar já me foi dado. A tua paz é minha. O meu coração está quieto e a minha mente em repouso. O teu amor é o céu e o teu amor é meu. Hoje não duvidaremos do fim que o próprio Deus nos prometeu. Confiamos nele e o nosso ser, que ainda
é um com Ele. Então, com essa confiança de que somos um com Deus e que o céu nos abraça agora, a gente inicia, então, o nosso despertando com olhos do amor, fazendo, iniciando com a leitura do parágrafo 3 do capítulo 7. Eu acabei não fixando, vamos fixar. Página 120. Lembrando que um ponto-chave aqui, nesses 3 primeiros parágrafos que a gente leu, Jesus está falando sobre, né, que Deus é o Criador. Né? Deus é o nosso Pai e nós somos o seu Filho. Então, Deus, por próprio amor, se estendeu e criou o seu Filho. Então, nós criamos, somos co-criadores com Deus, lembrando que a nossa fonte criadora é Deus. Nós não criamos Deus, Deus nos criou. Isso é muito importante a gente se lembrar, né? Porque isso faz parte de um ensinamento muito importante do livro Curso de Milagres, da metafísica, né? Adjacente, vamos dizer assim, do livro Um Curso em Milagres. Então é muito importante a gente nos lembrar que Deus é o nosso Criador, né? E nós somos o seu Filho, não o contrário. Né? Então a gente só consegue criar quando a gente está unido a Deus, lembrando que Ele é a fonte criadora, Ele é a nossa, vamos dizer, inspiração, né? Para nós sermos co-criadores com Ele. Perfeito. Vamos lá. Ô, Moro, eu acho que nós lemos o 3, né? Ou não? Eu não me lembro. Então vamos lá. Vamos ler então. Parágrafo 13, então, na página 120. O lugar das tuas criações é em ti, assim como o teu lugar é em Deus. Tu és parte de Deus, como os teus filhos são parte dos seus filhos. Criar é amar. O amor se estende para fora, simplesmente porque não pode ser contido. Sendo sem limites, não para. Ele cria para sempre, mas não no tempo. As criações de Deus sempre existiram, porque ele sempre existiu. As tuas criações sempre existiram, porque só podes criar como Deus cria. A eternidade é tua, porque ele te criou eterno. Que lindo. O ego, por outro lado, sempre exige direitos recíprocos, porque é competitivo ao invés de ser amoroso. Está sempre disposto a barganhar, mas não pode compreender que ser como o outro significa que nenhuma barganha é possível. Para ganhar, tens que dar, não barganhar. Barganhar é limitar. Vou repetir. Barganhar é limitar a dádiva. E não é essa a vontade de Deus. Unir a tua vontade à de Deus é criar como Ele. Deus não limita as suas dádivas de modo algum. Tu és as suas dádivas de modo que as tuas dádivas têm que ser como as suas. Então eu vou repetir aqui. Tu
és as suas dádivas. Então, nós somos as dádivas de Deus. De modo que as nossas dádivas, né? As tuas dádivas, as nossas, tem que ser como as suas. Tem que ser, as nossas dádivas tem que ser igual às dádivas de Deus. As tuas dádivas ao reino têm que ser como as suas dádivas a ti. Então, de novo, as nossas dádivas ao reino têm que ser como as suas, as de Deus. Dádivas a ti. Uhum. Só para lembrar, assim, né? Por causa dos letra maiúscula, letra minúscula, fica confuso, né? Principalmente para quem não tá com um livro, às vezes dá uma confusão. Uhum. É muito legal tudo isso e assim, né? O que eu sinto aqui? Sinto de trazer uma pequena reflexão sobre o que está falando sobre a barganha, né? Então, Deus não barganha, né? Por quê? Porque Deus é puro amor. Não existe troca, vamos se dizer, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Isso é a matéria-prima do ego. A matéria-prima do ego é você, é a gente dar para perder, né? Se a gente der alguma coisa, a gente fica sem, né? E o Espírito Santo vem e diz para nós que dar e receber são a mesma coisa, né? Por quê? Porque dar e receber para o Espírito Santo não é no mundo. Dar e receber para o Espírito Santo é na mente. Quanto mais a gente expande a mente, mais a gente recebe. E aqui ele usa o exemplo das dádivas. Deus nos deu todas as tuas dádivas. Porque como Deus nos criou, ele também deu para nós todas as suas dádivas, né? Então, quanto mais a gente expandir as dádivas de Deus, mais a gente recebe elas, porque dar e receber é a mesma coisa, né? Então, isso é o oposto do que a gente acredita aqui no mundo, né? Que o ego nos ensinou que se a gente der alguma coisa, a gente vai ficar sem, né? Então, existe uma grande diferença entre dar e receber na mente e dar e receber aqui no mundo. Lembrando que o Espírito Santo está na mente e o ego também está na nossa mente. Só que o ego nos convence de que nós estamos no mundo e não na nossa mente. Por isso, o sistema de pensamento do ego é baseado na falta, é baseado na escassez, porque ele diz para nós que toda vez que a gente dá alguma coisa, a gente fica sem. Uhum. Uhum. Agora vamos para o quinto parágrafo, onde agora Jesus vai falar conosco em primeira pessoa. Eu dei só amor ao reino, porque acreditava que era isso o que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Olha que coisa mais linda, gente. É o que a gente acabou de falar. Que Deus, por próprio amor, se estendeu a si mesmo e criou o seu filho, que somos todos nós. Então vamos lá. Vou ler de novo porque não vamos receber isso aqui, porque isso aqui é muito lindo. Eu dei só amor ao reino, porque acreditava que era isso o que eu era. O que acreditas que és determina as tuas dádivas. E se Deus te criou estendendo-se a ti, só podes estender-te como ele fez. Ele fez. Só a alegria aumenta para sempre, já que a alegria e a eternidade são inseparáveis. Deus se estende além dos limites e além do tempo, e tu, que és co-criador com ele, estendes o seu reino para sempre e além de todos os limites. A eternidade é o selo indelével da criação. O eterno está em paz e alegria para sempre. Nossa, uau! Isso é uma carta de amor. Isso é uma carta de amor de Jesus para nós.
nos lembrando do nosso amor eterno, lembrando de que nós somos eterno, em paz e alegria para sempre. Parágrafo 6. Pensar como Deus é compartilhar a sua certeza do que tu és, e criar como Ele é compartilhar o amor perfeito que Ele compartilha contigo. O Espírito Santo te conduz a isso para que a tua alegria possa ser completa, pois o reino de Deus é íntegro. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque as palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa de explicação. Uau, que lindo. Nossa, nossa, como que profundo que é isso. Eu vou repetir. Eu tenho dito que o último passo no despertar do conhecimento é dado por Deus. Isso é verdadeiro, mas é difícil explicar em palavras, porque palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. No entanto, o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, o sem significado em significativo e o temporário em intemporal. Ele pode, portanto, dizer-te alguma coisa a respeito desse último passo. Nossa, que lindo, que lindo. Nossa, essa sessão é um convite para uma experiência, né? Ela é, ela é muito profunda e realmente ela é um convite para a gente aquietar e se abrir para experimentar a profundidade que Jesus está trazendo aqui. Uhum. É. Ele usa aqui, né? Jesus usa aqui o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é o tradutor. Uhum. Em outros momentos, também Jesus usa o Espírito Santo como tradutor, como elo de ligação. E aqui ele está sendo muito explícito, dizendo que ele é o tradutor, porque é difícil explicar, falar em palavras, é difícil, isso é só, como a Paty falou, uma experiência, é um sentir mesmo, né, que não vem desse mundo, vem da nossa Uhum. mente, né?
e A mente corrigida, né? da mente corrigida, né? E a hora que ele fala que o Espírito Santo tem a tarefa de traduzir o inútil em útil, é a tarefa de traduzir o medo, a raiva em amor, o sem significado em significativo, aquele serzinho sem significado que a gente acha que ele traduz e nos lembra o ser que nós somos, criados por Deus, eterno e imutáveis. E o temporário e intemporal. E esse ser limitado que a gente acha que a gente é, no ser eterno que nós somos. Então é até difícil, né, a gente falar sobre isso. Realmente a gente tem que confiar nessas palavras de Jesus, mesmo que a gente duvide, pedir para o Espírito Santo, que é o tradutor, né, nos trazer uma experiência para a gente realmente ser convencido, né, de tudo isso que ele está falando para nós aqui. Palavras são símbolos e nada do que é verdadeiro precisa ser explicado. E a gente é tarado por explicação aqui, né? Nossa Senhora. Todos os sentidos da nossa vida, no que parece acontecer, no próprio livro. A gente quer uma explicação, mas como assim? Nossa. Amém. Vamos lá, vamos entregar toda essa nossa Hum, resistência, hum, né, que a gente quer saber as hum, coisas, que a gente quer uma explicação hum, para isso, para aquilo, mas por que isso, Jesus? Por que aquilo, Deus? Por que aquilo, Espírito Santo? E hum. aceitar e confiar que está tudo perfeito. E se abrir mesmo por uma experiência, né? E se abrir para uma experiência é estar atento, né? E mais uma vez, reforçando aqui para mim isso, uma experiência não é algo, não, sabe? Pirotécnico, né? Uma coisa, uma Às vezes pirotecnia, ali, uma ó, numa mágica. cena, às É, vezes numa cena, se você tá com a mente posicionada numa cena, você tem uma experiência ali, sabe? Num instante, né? Num instante, assim, ó. é. Enfim, dá nem E pra falar em palavras. vamos lá, Vamos lá. então, para o parágrafo 7, que é o último parágrafo dessa sessão. Essa sessão, como nós estamos vendo, não tem muito o que falar, muito o que comentar, é só sentir mesmo e receber, Uhum, né, o que Jesus está trazendo para a gente aqui. Deus não dá passos porque as suas realizações não são graduais. Ele não ensina porque as suas criações são imutáveis. Ele não faz nada por último, porque criou em primeiro lugar e para sempre. É necessário compreender que a palavra primeiro, quando aplicada a ele, não é um conceito de tempo. Ele, ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade. Ele é o Criador primeiro. Oh, mas que coisa! Esse primeiro uhum. aqui tá. Que coisa que é essa Epa! resistência, Vamos meu lá. Deus de Deus ser o primeiro, que Esse primeiro coisa! aqui, que vontade de querer ser o primeiro, tá louco? Vamos lá. Que duro que tá pra ler isso, Eita, Jesus! nós! Olha o ego resistindo aqui. É Vamos lá. isso, gente. Vou voltar na sentença 5 porque tem que sair esse primeiro aqui. Ai, meu Ele Deus. é primeiro no sentido de que é o primeiro na própria Santíssima Trindade.
Ele é o Criador primeiro, porque criou seus co-criadores. Como ele o fez, o tempo não se aplica nem a ele, nem ao que ele criou. O último passo que Deus dará era, portanto, verdadeiro no início, é verdadeiro agora e será verdadeiro para sempre. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eterno, vamos lá. Olha, tá difícil aqui. Vamos lá. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Tá aí, ó. A gente não pediu uma experiência, tá aí, ó. É isso. Olha que resistência do meu ego É aqui para isso fazer aí. essa leitura. Vamos rir disso, gente. Aí, Vamos ó, o rir, El rindo. É vamos rir, isso, vamos rir. vamos rir dessa loucura nossa. Essa parafernália desse ego. Meu Deus, Jesus. É a fanfarra do ego gritando aqui, ó, a fanfarra. Nossa, né? Ele enrola a língua. É, É isso aí, é nóis, gente. Resistindo. vamos lá, Resistindo a nada, né? Mas tudo bem, mas a gente acha que isso é tudo. Vamos lá. vamos lá. Vamos voltar ali na sentença 9, então. O que é intemporal está sempre presente, porque tudo o que é eternamente imutável. Não muda por aumentar, porque foi para sempre criado para aumentar. Se tu o percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso, porque isso nunca foi escondido. Olha que coisa mais linda. Uau! Nossa, vamos lá, vamos receber isso. Se tu o percebes como se não estivesse aumentando, não conheces o que é isso. Também não conheces quem o criou. Deus não te revela isso porque isso nunca foi escondido. A sua luz nunca foi obscurecida, porque é sua vontade compartilhá-la. Como é possível que o que é inteiramente compartilhado possa ser negado e então revelado? Uau. É, essa é uma lição que não tem muito o que comentar mesmo. A única coisa que eu posso comentar aqui foi a resistência do meu ego de ler tudo isso aqui. Primeiro, criador, tudo enroscava na língua aqui. Uau, É caramba. isso, é isso. E isso é perfeito, porque afinal, esse livro é o quê, o quê, o quê? Sobre como que é? Buscar e achar todas as barreiras que te impedem de experimentar o amor. É isso aí. O livro está fazendo o que ele tem que fazer, levantar toda essa resistência, né? Por isso que eu falo, né? Às vezes, nem sei onde que eu falei isso, se eu falei isso aqui. É, às vezes a gente lê, né? Às vezes a gente não entende, a gente fica querendo explicar, procurar explicação, porque a gente leu e tá tudo certo, né? Mas, muitas e muitas vezes, o ego traz essa ideia de explicação para justamente você dizer que, que é isso aqui? O que tá aqui? Quem é esse que tá querendo entender minuciosamente o que esse livro tá falando? Sabe? Às vezes, eu me lembro muito no início, e até hoje experimento isso, até acho que outro dia aqui na live mesmo, numa das lives aí, eu li um parágrafo que eu falei, eu não entendi nada, não entendi uma palavra. É. E isso eu tinha muito no começo, assim.
E, e nossa, sabe? E, era, e foi tão legal assim, porque ao mesmo tempo que eu não sabia, eu lia, eu falava, gente, eu não tô entendendo nada. Mas lá no fundo, lá no fundinho, tinha um eco, assim, um Uhum. equinho, assim, uma coisa, uma vozinha lá no fundo que falava, só continua. E eu sabia que tinha alguma coisa para mim nesse livro, sabe? Eu sabia que. Sabia. Eu sabia sem saber, mas eu sabia. Mas eu não entendia, não. E continuo não entendendo, Uhum. sabe? Às vezes é interessante isso, às vezes eu acho assim, né? Porque tem muitas palavras assim, às vezes difícil, né? E eu julgo que a Patrícia não tem um vocabulário extenso, sabe? De palavras difíceis assim. E, e é tão interessante porque isso no fim me ajuda um pouco, porque como eu não sei, né? Me ajuda muitas vezes a voltar mesmo e falar, nossa Jesus, que é isso aqui, né? Tem uma sensação aqui. Nossa, eu sentia muito, muito isso assim, e sinto ainda desconforto, sabe? Às vezes em ler alguma coisa, um desconforto. Muitas vezes parece uma afronta que eu tô lendo, parece que eu tô sendo colocada na parede, sabe? Com duas facas na minha jugular, assim, sabe? Me vem muito essa sensação, sabe? Mas hoje eu já sei o que é essa sensação, né? É a resistência, né? E nossa, sabe? E aí eu paro assim, eu falo, nossa, Jesus, tá aqui. É isso. E fico ali, sabe? E fico ali mesmo, naquela sensação, junto com o Espírito Santo, olhando para aquilo, até aquilo solver, sabe? Mas muitas vezes, né? E é tão interessante porque é a mesma sensação de antes, só que aquela vozinha, aquele eco dizendo, fica firme aí, porque aí aí tem uma experiência para você. É só passar por isso, sabe? É a mesma sensação de antes, só que parece ser numa maior profundidade, sabe? Então, assim, se isso de repente servir aí, né, para você que tem essas. Porque, assim, gente, depende. Isso sou eu, né, dentro da minha experiência. Às vezes, para o Lu não é assim que funciona. Enfim, tem gente que lê isso aqui e entende todas as palavras, né? Eu realmente, gente, eu tenho hora que eu falo, tá faltando palavra, não pôs vírgula no lugar certo, sabe? Então, depende. Então, assim, né? Só olha para isso, assim, né? E aproveita tudo que levanta, né? Porque parece que é sobre a escrita, parece que, enfim, então é muito importante, assim. E essa vozinha, né? Essa coisa que brilha assim para mim, só que fala, só vai, só vai, só vai. É, é isso. Nossa, me veio até uma emoção aqui, sabe? Por falar dessa vozinha que fala, só vai. Nossa, que delícia poder experimentar isso aqui agora. Só vai, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que fazer, mesmo achando que você estava fazendo coisas erradas.
Só vai, só continua. Mesmo sentindo tudo que ainda você sente, acha que sente, só vai. Mesmo não compreendendo a perfeição, só vai, só continua. Mesmo não concordando com o que parece acontecer, só vai, continua. Nossa, obrigada. Hum. A Cris Experiência ao escreveu. vivo e a cores. É isso, gente, sabe? Foi isso Obrigado. que, foi isso que ontem, quando eu falei estamos ao vivo, foi isso que eu quis dizer, entendeu? Ah, tá. Nem tô vendo aqui. A Cris está conseguindo ler os Hoje comentários ou não? tô, hoje tô. Ah, tá. Então lê aí o que a Cris colocou, ó. Minha experiência por aqui. Fiquei de olhos fechados, só ouvindo vocês, sem querer entender. E senti uma paz profunda, só recebendo, sentindo muita paz, sem querer entender. Nossa, Cris, que lindo é isso. É, Eu sinto que ele me deu um presente quando conheci o livro, mas sinto que ainda não sei usar esse presente. Parece que é como efeito rebote e para sentir paz, mas não consigo senti-la. é isso. Ai, Elaine, Elânia, isso aí, vamos tamo junto, junto. Tamo junto, Elânia. tamo junto. Tamo junto. Só vai, só continua, é isso. É, quando você falou disso, só vai, eu lembrei daquela música, segura na mão de Deus e vai. É, é isso É aí. isso A aí. verdade não precisa de explicação. Uhum. Então, só continua e se abre para esses momentos assim, sabe? Ó, esses momentos que, que vêm assim, ó, que te resetam assim, sabe? É. E é isso, e confiando que o último passo o próprio Deus vai dar. É, Aliás, ele já deu. e a Aliás, ele gente já nem deu. sabe, né? Olha lá, É, a, você viu a Siri querendo participar da live. Siri querendo participar da live aqui. Tá bom. É isso, Então amores. vamos lá, Vamos então. juntos. Um lindo, Obrigada. obrigado, pessoal. Um lindo dia para todos. Beijo. Até Beijo. amanhã. Até. Tchau. Tchau.